Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar da Nanovetores, onde vamos falar de um tema muito interessante, com demandas crescentes e um setor onde se pode inovar muito, que são as maquiagens funcionais, principalmente utilizando ativos nanotecnológicos, que vão entregar performance, praticidade na formulação. Então vamos começar a falar um pouquinho desse tema tão interessante. Eu sempre gosto de começar me apresentando, para os que ainda não me conhecem, sei que muitos de vocês já acompanham as nossas webinars com uma certa frequência, mas eu sou a doutora Betina, sou farmacêutica, mestre em farmácia, depois de uma longa trajetória acadêmica, juntamente com meu marido, fundamos a Nanovetores, onde trazemos então todo o embasamento científico e performático para o mercado do segmento de cosméticos. A Nanovetores tem como propósito ressignificar produtos com uma tecnologia sustentável para gerar muita inovação e muito bem-estar para as pessoas, para os clientes que usufruem dos produtos contendo a nossa tecnologia. Nós estamos presentes em 46 países, então temos uma plataforma tecnológica, além do segmento da beleza, com a marca Inharmony, nós estamos também com insumos, suplementos e insumos farmacêuticos, também iniciando na fase de desenvolvimento, mas estamos aí presentes em 46 países, levando uma tecnologia brasileira para o mundo. Para também os que já conhecem um pouquinho da Nanovetores, talvez sempre bom reforçar um pouquinho o que é a nossa tecnologia e qual é a performance que nós entregamos com o nosso produto. Vocês conseguem verificar aqui os nossos produtos são essas minúsculas cápsulas. Quando falamos em nanotecnologia, estamos falando da ciência do invisível, ou seja, algo que é invisível aos nossos olhos, mas que quando observada no microscópio de alta potência, essas são as estruturas que nós conseguimos identificar. Dentro dessas minúsculas estruturas, nós temos então os ativos encapsulados, que são encapsulados com propostas para melhorar a proteção desses ativos, sobretudo de ativos que são instáveis, que são reativos, que se oxidam ou que representam dificuldades para o formulador. Além dessa proteção do ativo, nós também conseguimos controlar a permeação para que nós tenhamos uma entrega desses ativos no nível específico e pré-determinado na pele, para que ele tenha uma boa interação com seu alvo de ação. Além disso, algo que é muito particular e muito específico da Nanovetores são os gatilhos de liberação. O que vem a ser isso? O que faz com que essas minúsculas estruturas saibam o momento em que elas precisam liberar esses ativos de dentro dessas nanopartículas. Porque durante o shelf life dos produtos, esses ativos estão inócuos, estão muito bem encapsulados no interior dessas partículas e mediante a gatilhos específicos é que esses ativos são liberados. Então nós trabalhamos com 5 diferentes gatilhos, são eles: o gatilho água, gatilho temperatura, gatilho enzimático, pH e fricção. Ou seja, esse rol de proteção de ativos, permeação inteligente e gatilho de liberação faz com que os ativos da nossa tecnologia tenham alta eficácia. Como diferenciais tecnológicos, pilares da nossa tecnologia, nós temos também o controle morfológico, o controle do tamanho dessas nanopartículas, porque é a partir desse controle morfológico que nós predeterminamos o nível de permeação desses ativos na pele. Permeação inteligente e, além disso, temos algumas máximas, que são redução de doses, melhoria de estabilidade, podemos ocluir odores desagradáveis e toda essa tecnologia pautada em sustentabilidade. Hoje, então, nosso tema são maquiagens. É um tema que vem crescendo em demanda, porque cada vez mais pensamos que a maquiagem, com a sua proposta inicial, que é embelezar, corrigir imperfeições, ela tem ido muito mais além. Ao longo dos anos, com o passar dos anos, as inovações que vêm chegando nesse mercado, foram criando os BB Creams, CC Creams, e aí nós temos uma infinidade de oportunidades de gerar produtos inovadores, sendo ele bases para aplicação em rosto, na maquiagem, batons, balmes, primers, máscaras de cílios, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje no nosso webinar.
Ao longo dos anos, então, as maquiagens sofreram uma evolução e elas vêm introduzindo multibenefícios. Então, nós temos lá, datado já de bastante tempo, o surgimento dos BB Creams, que são aqueles produtos que trazem uma maquiagem que traz multibenefícios. No início, esses benefícios vinham com uniformização do tom de pele, ou seja, um creme que hidratava, já fazia também a questão de uniformização, a tonificação, né, com os pigmentos e também a proteção solar. Imaginem que se para cada ativo desse, para cada benefício nós tivéssemos um produto específico, imagine como seria complexo o nosso dia a dia. Você passa uma camada de um produto hidratante, uma camada de um protetor solar e aí uma camada ainda de uma base para uniformizar o seu tom de pele. Ou seja, esses produtos vêm trazendo praticidade para o nosso dia a dia. Após os BB Creams, surgiram os CC Creams, que além, a gente pode dizer que ele é uma evolução, uma evolução natural do que era o BB Cream. Além de ter esses benefícios de proteção solar, hidratação, os CC Creams trazem também ativos mais focados no quesito de anti-sinais, anti-envelhecimento, anti-aging, clareadores, antioxidantes, ou seja, cada vez mais nós estamos tendo disponível no mercado produtos extremamente versáteis e performáticos. Isso é muito bom, ajuda muito no nosso dia a dia e na nossa rotina que tem sido e na qual nós buscamos muita praticidade. Então, nós temos aí um rol enorme de produtos com batons, bases, primers e que nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas categorias hoje. Aqui fazendo um rápido apanhado sobre o que a gente vem percebendo no mercado, já não é de hoje que nós percebemos as maquiagens se tornando mais funcionais, mas como vocês vão ver hoje, nós vamos falar de alguns ativos muito interessantes e que vocês vão pensar, temos muito ainda a inovar nesse contexto das maquiagens. Aqui apenas para exemplificar, batons que têm proposta de pigmentar o lábio, mas também fazer um aporte de ácido hialurônico, formar um lábio mais volumoso, mais carnudo, máscaras que tratam os cílios, que auxiliam no crescimento, bases que têm um filtro solar, que tem uma boa cobertura, corrige imperfeições e ainda ajuda a melhorar o contorno facial. Tudo isso são inovações que estão chegando pouco a pouco ao mercado. E aí nós podemos pensar, mas por que funcionalizar maquiagens? Primeiro porque o consumidor lá na ponta, cada vez ele é mais crítico na sua escolha, na sua tomada de decisão na hora de comprar uma maquiagem. Ele vai sim buscar por aquelas opções que oferecem mais benefícios, que oferecem uma versatilidade, uma multifuncionalidade e, como eu vinha falando, que trazem praticidade para o nosso dia a dia. E com que ativos nós podemos usar para funcionalizar essas maquiagens? Tudo isso depende do tipo de maquiagem, do foco que essa maquiagem está sendo desenvolvida. Vamos pensar que a sua ideia é funcionalizar maquiagens para aplicação em cílios, sobrancelhas, né? Você quer desenvolver máscaras ou primers para cílios. Os principais benefícios que vêm atrelado a esse tipo de produto, geralmente estão focados em aumento desse volume, da visibilidade melhor desses cílios e aumento de crescimento. Se você quer trabalhar com maquiagens para lábios, desenvolvendo batons, gloss, balmes, talvez os principais atributos que se busca sejam volume, hidratação e preenchimento labial. Agora, se o seu foco é face e pele, e quando a gente pensa em pele é porque a maquiagem não fica restrita unicamente à região da face, mas normalmente ela se expande também para a região de pescoço, colo e pescoço. Então, nós temos aí uma infinidade de funcionalidades que podem ser atribuídas. Nós podemos pensar, por exemplo, em desenvolver primers, BB creams, CC creams, com ativos que vão ter propriedades anti-aging, que vão fazer preenchimento facial, com melhoria de contorno facial, ou maquiagens que podem ainda ter um aporte de ativos antioxidantes, que vão ajudar a uniformizar tom de pele. Agora vejam que interessante, e nessa época pandêmica, onde se usa muitas máscaras, a questão, nós já falamos num outro webinar, o problema da masking, né? As máscaras fazendo essa oclusão e gerando
uma incidência maior de acne nessa região, nós podemos muito bem associar ativos que façam um controle de oleosidade, um controle desse desenvolvimento acneico, que possam suavizar poros, e aí podem ser tanto maquiagens destinadas a adolescentes como para um público em geral, porque afinal a oleosidade é algo que nós encontramos em vários perfis de pele. Na categoria de corretivos, aí nós já podemos focar mais a nossa ação para benefícios no tratamento de olheiras ou mesmo despigmentação e correção de manchas, né? A corrigir um pouquinho essas imperfeições causadas por manchas. Vamos começar então falando um pouquinho do quesito nas maquiagens destinadas para uso em lábios. O que a gente pode usar? Como nós podemos funcionalizar esses produtos labiais? Nós trouxemos aqui 3 sugestões de 3 ativos muito interessantes, tá? O NV Plumping, o Nano Jambu e o NV Yalo Cola Green. São 3 ativos muito versáteis que vão ter como proposta principal trazer volume, hidratação e preenchimento. Vamos falar um pouquinho de cada um deles para que vocês entendam melhor os benefícios e o que se espera conseguir com esses ativos. O NV Plumping, ele tem então, é um ativo que está baseado em sesamina nanoencapsulada, que é um ativo obtido a partir da semente de gergelim. Ele tem uma proposta muito interessante de restaurar os contornos, restaurar o volume, tanto de pele quanto de lábios, e com isso ele deixa aquele lábio mais carnudo, mais bonito, com viço. Outro aspecto muito interessante desse ativo é que ele ajuda a suavizar os famosos códigos de barra. Vocês sabem o que é isso? Com o passar do tempo, a flacidez gerada nessa região, ao entorno dos lábios, começa a formar aqueles pequenos vincos. Esses vincos são os chamados códigos de barra. Esse ativo também ajuda a suavizar, a tratar, porque pelo mecanismo de ação desse ativo nós temos um aumento desse volume, porque ele estimula um aumento das células de adipócitos, onde a gente tem então um melhor contorno e uma suavização desse efeito. Esse efeito, inclusive, ele é bastante danoso, a gente diria um efeito bastante criticado com mulheres de meia idade, onde muitas vezes passando o batom já se começa a ver o extravasamento do batom por esses códigos de barra. Então é algo realmente bem interessante, com um mercado muito legal a ser explorado, esse tipo de inovação. Além disso, então, esse efeito que o próprio nome do ativo diz, que é o plumping, é esse efeito de entumecer, de deixar o lábio mais carnudo. Ele proporciona também hidratação, deixa realmente a região muito macia e rejuvenescida, né? Então, aqueles lábios carnudos e bonitos que tanto se busca. O segundo ativo que nós vamos falar para essa proposta de ação, aplicação em batons, é o Nano Jambu. Né? O Nano Jambu, para quem já conhece, o jambu é um ativo da biodiversidade brasileira, ele é típico da região norte do Brasil, mas é uma planta originária da América do Sul, tá? Então ele tem a proposta de ajudar no volume, mas, sobretudo, ele tem algo muito interessante. Ele faz um efeito sinalizador de ação. O que vem a ser isso? Ele dá um tremorzinho no lábio que faz com que a pessoa perceba que algo diferente está na boca, tá? Às vezes nem tanto é o volume que representa, mas sim esse efeito pinicante, de tremorzinho, que sinaliza que tem algo diferente nos lábios dessa pessoa. Ele é um ativo extremamente versátil, porque você pode aplicar tanto para a região de lábios, como para a região de pele, porque para a pele ele também tem uma ação muito interessante, porque ele ajuda a reduzir a profundidade de rugas e linhas de expressão, tá? Ele tem esse benefício também, porque ele age também na contração muscular, por isso que ele dá esse efeitozinho de tremor. Ele é um princípio ativo ele é rico em saponinas, em epilantinas e uma série de outros componentes químicos, mas principalmente o espilantol é o componente responsável por esse efeito de tremorzinho. O que é muito interessante é que o jambu, na tecnologia da nanovetores, nós encapsulamos esse ativo dentro de um sistema que é ativado por gatilho enzimático. O que acontece nesse caso? Quando nós temos esse produto aplicado nos lábios e que nós encostamos um pouquinho da saliva, ou seja, a saliva rica
em enzimas, o que acontece? Nós temos o gatilho de liberação associado a esse ativo, o jambu é liberado e nós percebemos com bastante intensidade o efeito de tremor. Depois de um tempo, alguns minutinhos, esse efeito desaparece. Mais tarde, algum tempinho depois, você pode reativar umedecendo a saliva, passando saliva nos lábios e você reativa o benefício. Vejam que interessante, um efeito lúdico que a pessoa controla o momento de ela sentir. Até muito se fala de, por exemplo, promoções ou de fazer uma inovação focada para Dia dos Namorados e tudo mais, ou seja, é algo que tem um efeito sinérgico, na medida que você vai beijar alguém, você vai ativar esse benefício, esse sinalizador de ação. Vamos falar agora do NV-Hialocolagreen. O ácido hialurônico com certeza não é de hoje e também eu acho que não deve ser novidade para vocês. Ele é um dos ativos mais utilizados na funcionalização de maquiagens, pela sua versatilidade, pela sua proposta, pelo seu benefício. Nós trazemos aqui para vocês uma novidade muito interessante, que é o Hialocolagreen. O Hialocolagreen, ele tem eu diria que ele é uma evolução do ácido hialurônico, porque ele traz, além de ser numa forma nanoencapsulada, ele traz dois ativos que são queridinhos demais do nosso segmento cosmético, que é o colágeno vegano, é uma inovação também a nível global, e o ácido hialurônico, conjugados no mesmo sistema encapsulante. Então, vamos falar um pouquinho quais os benefícios do NV-Hialocolagreen. Ele tem ação anti-age, ele também é um ativo versátil que você pode aplicar tanto em produtos labiais como também em bases, em produtos faciais. Ele tem ajuda na redução de rugas e linhas de expressão, ele vai estimular a síntese de colágeno, melhora toda a parte de elasticidade de pele, tem ação antioxidante, produz também, ajuda a reduzir a produção de melanina, então ele tem também uma forte ação coadjuvante em produtos de clareamento, ele absorve raios UV danosos, então ele tem uma proposta muito, muito versátil, ajuda no combate à flacidez, e ele realça o volume facial, aquela questão da maçã do rosto, o contorno labial. Veja como isso é interessante, quando se busca pela questão da harmonização facial, e quando conseguimos promover isso de uma forma natural, melhor ainda, não é? Então a pele fica mais firme, ele também se aplica para cabelos, né? Embora hoje aqui a nossa temática está mais voltada para as maquiagens. Outra inovação que nós trazemos é que esse ativo, ele está disponível em duas versões. Ele tem uma versão anidra, que essa foi desenvolvida exatamente para você conseguir aplicar em batons, em fórmulas que realmente não podem conter ativos hidrofílicos, e outro que é uma base convencional, um ativo que se compatibiliza muito bem com emulsões em geral, tá? Então, extremamente versátil. Vamos agora, então, passar para a parte dos primers, dos produtos mais voltados para a face, e aqui é onde nós temos uma quantidade muito interessante de ativos para trazer benefícios, para trazer funcionalização. Então, quando você quer desenvolver inovação em maquiagens para aplicação em rosto, nós temos uma infinidade de sugestões para vocês. Tá? Então, depende muito do benefício que vocês querem. Percebam aqui que nós podemos ter ação anti-aging, preenchimento, harmonização facial, antioxidante, controle de oleosidade, olheiras, enfim, uma vasta gama de ativos. E aqui algumas sugestões que nós trazemos e vamos conversar com vocês qual é a proposta principal de cada um desses, tá? Vamos lá, então, começando a falar do nosso NV-Ascorbic Acid. Não é a primeira vez que eu trago esse ativo para um webinar, porque ele é extremamente versátil e extremamente inovador. Quem não quer ter uma vitamina C, a molécula original da vitamina C, sendo a estrela do seu produto, não é? Então, o NV-Ascorbic Acid, ele uniformiza o tom de pele, ele melhora a textura e firmeza, tem ação antioxidante, estimula a síntese de colágeno, previne envelhecimento cutâneo e combate linhas de expressão, além de gerar uma excelente hidratação na pele, ou seja, é aquele ativo que já se vende sozinho, o consumidor
lá na ponta, quando está escolhendo seu produto, ele já conhece os benefícios da vitamina C, sobretudo da versão de ácido ascórbico, que é a molécula original, cheia de benefícios, porém cheia de problemas. Por quê? Porque a versão de ácido ascórbico, ela é aquela mais potente, mas é a mais desafiadora, devido à sua tamanha instabilidade nas fórmulas. Percebam aqui, onde nós fizemos um estudo comparativo da versão encapsulada e da versão livre, e nas diversas situações de exposição durante um estudo de estabilidade acelerada, nós conseguimos constatar que a versão livre, ela sofre sim um processo de oxidação gradual, e em cenários de estufa, onde a gente tem uma exposição a uma temperatura elevada, percebam como nós temos o aparecimento dessa cor, dessa coloração castanha, identificando processos de oxidação dessa estrutura. Quando comparamos o ativo livre com o ativo encapsulado, percebam a diferença na preservação desse ativo. E quando fizemos o doseamento por HPLC, não é difícil de constatar a diferença enorme entre a manutenção de teor desse ativo. Quando temos ele encapsulado, nós mantemos ainda praticamente 95% do teor, enquanto que na forma livre, apenas 28% de ativo ainda se mantém no produto, ou seja, 3,3 vezes mais estável quando comparado com a sua versão livre. E agora não é difícil de vocês entenderem por que muitas vezes produtos contendo vitamina C têm teores altíssimos de vitamina C. Por quê? Porque na sua forma convencional ela se degrada muito fácil e é necessário usar doses altíssimas para que tenhamos efetividade. Porém, com as inovações que nós vamos levando ao mercado, com uma tecnologia de encapsulação, a pergunta que se deve fazer, a forma com que vocês devem olhar um produto na hora de fazer uma escolha, não é mais qual é o teor de vitamina C, e sim em que tecnologia ela está conservada. Ela tem uma tecnologia associada? Porque se ela está encapsulada, ela tem melhor estabilidade, ela tem melhor permeação, consequentemente, resultados garantidos em eficácia. Tá? Então, fiquem atentos quando se falar de vitamina C, o segredo é esse, é não saber se a dose maior, nem sempre a dose maior é a que entrega melhor resultado, tá? Aqui a gente está falando de doses menores com melhores resultados, porque tem uma tecnologia de proteção e de entrega de performance nesse produto. Olha só quando comparamos um teste clínico com um produto benchmark de mercado contendo 10% do ácido ascórbico, tá? Comparado com um creme que contém 10% de NV-ascorbic acid. A versão encapsulada foi 1,8, ou seja, quase 2 vezes mais efetiva do que o benchmark de mercado. Isso comprova o que eu vinha falando para vocês. De fato, nós temos mais entrega com menores doses. Aqui estamos falando então de resultados de eficácia clínica, tá? Percebam aí o antes e o depois de um produto contendo o NV-ascorbic acid. Como melhorou, como suavizou as linhas de expressão, como nós temos uma uniformização do tom de pele. Vamos agora, então, falar do NV Hyaluronic Acid, tá? Ele é um ativo extremamente versátil, que ele tem benefícios de ação anti-aging, preenchimento de rugas, hidratação, ação antioxidante, realça a reestruturação e o volume facial. Esse é um ativo que tem aprovação Cosmos, e muito interessante nós falarmos sobre esse tema, porque quando se fala de ácido hialurônico, que ele é o queridinho, que ele é o mais utilizado, certamente vocês já devem ter ouvido falar que o ácido hialurônico tem diferentes níveis de permeação, o que tem maior massa molar, que tem uma estrutura maior, não permeia tão bem, então ele fica mais na superfície fazendo hidratação, enquanto aqueles de tamanho menor vão permear com mais facilidade. Porém, quando nós trabalhamos com nanopartículas de ácido hialurônico, que é o caso desse nosso ativo,
o cenário muda. Percebam aqui, nesse artigo científico, ele traz exatamente o diferencial de um sistema nanoparticulado que, mesmo usando ácidos hialurônicos de alta massa molar, tem bons níveis de permeação. Por que que isso acontece? Porque quando nós trabalhamos com nanotecnologia, quem passa a reger o nível de permeação desses ativos é o tamanho dessa nanopartícula e não mais estruturas e características da molécula isolada em si. Tá? Por isso que nós temos todo esse diferencial. Inclusive, nesse estudo científico, nós temos sim indícios de que o uso de sistemas nanoparticulados à base de ácido hialurônico pode, com o uso progressivo, trazer benefícios semelhantes ao ácido hialurônico injetável. Imaginem que prático, imaginem que inovação você ter aí maquiagens que tratam com tamanho resultado, com tamanho proposta de valor para o consumidor, para o público que está usando a sua maquiagem. Outro ativo extremamente performático e inovador que a Nanovetores lançou esse ano, também já é um ativo aprovado Cosmos, ele traz a proposta de harmonização facial natural. É o NV Redensifier. Ele contém uma proteína de ervilha hidrolisada, o ácido hialurônico, extrato de confrei e extrato de cebola. Vou explicar um pouquinho o que ele faz e por que ele é tão versátil. Ele ajuda ao processo de reparação celular, ele é um potente antioxidante, anti-inflamatório, ele é um coadjuvante na proteção UV, ele vai também fazer uma proposta de hidratação mais profunda, gerando muita maciez, melhorar a elasticidade e a resistência. Ele tem uma proposta também de fazer preenchimento na região do bigode chinês e aumenta o volume e a densidade cutânea. Para esse ativo, vamos mostrar os resultados de eficácia clínica. Percebam que interessante, porque esse ativo, nós desenvolvemos um sérum, no qual nós aplicamos o NV Redensifier a 5%, e um estudo foi conduzido durante 15 dias com 31 participantes. E percebam que resultados muito legais que foram obtidos com esse teste. 77% das voluntárias perceberam o contorno facial, ele se tornou mais redefinido, mais firme. Elas perceberam também que o uso uniformizou essas imperfeições de relevo na pele. Outra coisa que tivemos excelentes resultados, 74% observaram a redução dessas linhas mais profundas. A harmonização facial, gente, que legal, um produto que promove a harmonização facial. 74% das voluntárias perceberam esse benefício e 81% das voluntárias verificaram a melhoria do contorno facial, a recuperação do contorno facial para aquelas mulheres que já começam a perceber uma mudança, principalmente advinda de processos de flacidez, muito comum com a idade. Outro ativo extremamente interessante agora para trabalhar na área de região de olhos, né? Combate à olheira, também um ativo certificado Cosmos, é o NV Cafeína Eco, tá? A base de cafeína, ele melhora a aparência e a firmeza da pele, ele melhora toda a parte de microcirculação, ajuda na redução de olheiras, protege a pele do fotoenvelhecimento. Então, um ativo também extremamente versátil. Nós temos esse ativo também presente num formato de pérolas. Esse formato de pérolas, além de glamuroso, percebam aqui como ela tá bonita, né? Além de glamuroso, essa pérola, ela acaba sendo uma forma lúdica. Ela tem a apresentação de um novo conceito de entrega de benefícios num cosmético de alta performance. Uma simples pérola dessa contém um buster de ativos nanotecnológicos encapsulados e que trazem um benefício perceptível e muito contundente. O material que nós utilizamos, o biopolímero que nós utilizamos para fazer essa pérola, ele tem a proposta também de ter uma ação antipoluição. Então, além de todo o benefício do ativo, que tem um duplo sistema de encapsulação, porque no primeiro momento ele está nanoencapsulado e essas nanopartículas ainda são encapsuladas no formato de pérolas. Vamos ver os resultados de eficácia do cafeína. Nós temos aí um resultado muito bom de 74%
das voluntárias percebendo o clareamento das olheiras. 94% perceberam um efeito tensor imediato, ou seja, olha que interessante esse produto para ser utilizado como um primer de maquiagem. 90% perceberam a melhora do aspecto de olheira, 81% das voluntárias perceberam, então, a redução do inchaço nessa região de olheiras e 94% perceberam a pele mais viçosa, mais luminosa. Isso resultados obtidos em 15 dias com 31 participantes. Perceba que os testes clínicos, eles são realizados em tempos curtos. Por quê? Porque nós acreditamos que a nossa tecnologia, por ter uma efetividade aumentada, por ter uma entrega maior, ela é capaz de demonstrar resultados em curtos períodos de tempo. E isso é extremamente importante, porque é um fator de fidelização do cliente à marca, ao produto. Ninguém mais quer usar um produto que você vai ter que usar por 2 meses para começar a perceber um benefício. 15 dias é um tempo suficiente para termos resultados contundentes, precisos e que realmente fidelizam o cliente ao produto. Como ação anti-aging, nós temos aqui uma sugestão do Nano Ageless Complex. O Nano Ageless Complex, ele é um sistema muito interessante que ele associa nanopartículas de ácido hialurônico com argilominerais. Ele é um produto que tem um sensorial muito elegante, ele tem uma ação imediata, aquele efeito Cinderela, aquele que você passa e já percebe, então ele tem resultados, como nós vamos ver, em tempos muito rápidos, em alguns segundos, porém ele também tem o resultado em tempo prolongado de uso. Ele não é só um efeito Cinderela, ele é um efeito Cinderela com tratamento. Então ele permite você aplicá-lo como uma espécie de um primer e aplicar maquiagem sobre ele sem gerar irritação. Ele é um produto extremamente seguro, é um produto que não craquela, ele tem o pH neutro e totalmente compatível com a pele. Então ele é um produto diferenciado e extremamente interessante. Olhem só os resultados de eficácia, tá? O antes, após 90 segundos, então nós temos aqui realmente o efeito Cinderela, onde essas linhas de expressão elas desaparecem com o uso, e após 7 dias, ou seja, a pessoa utilizou por 7 dias esse produto, no 7º dia ela não aplicou e ela foi ao laboratório fazer, né, o controle aí do seu estudo, e nós temos realmente um efeito de melhoria contundente, né, uma melhoria que de fato é visível na redução das linhas. Ele tem ainda uma proposta muito legal, que ele tem uma ação de 6 horas, ou seja, você aplica o produto e por 6 horas você vai ter esse benefício de controle de linhas de expressão. Os nossos ativos, todos eles são assim, tem uma liberação prolongada, então você aplica o produto de manhã e você está durante o dia, ou você aplica à noite e durante toda a noite você vai ter uma liberação progressiva desse ativo. O resveratrol é um ativo muito interessante, ele é altamente rico no quesito antioxidante. Nesse caso aqui nós temos encapsulado o transresveratrol com o óleo de romã. Ele tem uma ação clareadora, então muito utilizado, indicado também nos tratamentos onde a gente vai focar na hipercromia de pele. Ele tem uma potente proteção contra os danos causados com raios ultravioleta, então ele ajuda na recuperação da pele. Ele é um ativo muito interessante para você associar com filtros solares ou mesmo em produtos faciais que você não tem uma proteção solar pontual. O resveratrol, ele vai ser muito importante para reduzir o dano causado com a exposição solar. É como se ele fosse, se ele fizesse uma blindagem da ação dos raios ultravioleta. Tá? Então, isso dá um aporte de saúde muito importante para todo e qualquer tipo de produto. Por isso, ele se faz bastante versátil também. Além disso, ele tem uma ação regeneradora, hidratante, uma ação antioxidante. Ele pode ser utilizado diariamente e ele é um potente, faz uma potente prevenção do envelhecimento da pele. Vamos agora falar um pouquinho do controle de oleosidade. Nós vínhamos falando no começo sobre a questão do uso das máscaras, o quanto que isso abafa essa região e deixa toda essa pele mais oleosa, com características de uma oleosidade excessiva. Para essa proposta, nós indicamos o NV Oil Control.
Ele é um ativo que contém o pantenol e ele tem óleos essenciais de alecrim e sálvia, menta, óleos de abóbora e de camomila. Então ele tem uma ação adstringente, ele vai fazer o controle da oleosidade da pele e ele contém então o pantenol. O pantenol ele tem uma ação regeneradora, ele vai inibir a lipogênese e por essa razão ele reduz também a produção de oleosidade. Ele é muito indicado para produtos de limpeza e para peles delicadas. Olhem só que interessante os resultados desse ativo. Em apenas 7 dias de uso, num produto no qual nós aplicamos um sérum contendo 5% do Nano Oil Contro, nós tivemos então a redução de 35% da oleosidade e 28% redução no tamanho das espinhas. Ainda para o quesito de controle de oleosidade, de ação antiacneica, nós temos o nanovetor melaleuca, tá? Ele está pautado, ele contém um óleo de melaleuca encapsulado. O óleo de melaleuca é extremamente versátil, porque ele vai ter uma ação antimicrobiana, uma ação antisséptica e adstringente, ele faz todo aquele controle de oleosidade e ele é também um potente ativo que pode ajudar no alívio dos sintomas da herpes labial. Então, ele é realmente um ativo muito interessante de ser levado em conta aí na escolha de vocês. Percebam aqui, então, que o nanovetor melaleuca, nos testes de eficácia que nós fizemos, um produto à base de gel creme, contendo 5% desse ativo, ele teve aqui, percebam o antes e o depois de 4 horas. 4 horas, pessoal, é um tempo muito rápido para a gente começar a perceber benefícios. Como é que a gente consegue, de maneira tão rápida, já ver uma melhoria? Vocês conseguem perceber que o aspecto geral da pele, principalmente essa região aqui, da bochecha, percebam aqui e o pós. Olha só a testa. Percebam como nós temos a redução desse aspecto de vermelhidão. Tá? Em apenas 4 horas nós tivemos esse benefício, onde 100% dos voluntários notaram eficácia na redução da aparência da acne logo após a primeira aplicação. 67% dos voluntários relataram um excelente controle da oleosidade da pele e 50% dos voluntários já notaram a redução do tamanho das lesões. Essa redução das lesões foi mensurada como algo em torno de 33%, num período tão curto de apenas 4 horas. Então, ele é um ativo que entrega benefícios num uso, mesmo num produto de maquiagem que você vai aplicar e para passar o dia, você já vai ter benefícios associados. Vamos falar um pouquinho também do Salicylic Acid, que não deixa de ser um ativo extremamente versátil para o controle de acne. Por quê? Porque ele promove uma ação também de peeling superficial, ele é um ativo muito seguro e, nesse caso, ele está associado com um blend de óleos vegetais de calêndula, rosa mosqueta e linhaça, que trazem uma ação sinérgica muito interessante. Vamos falar um pouquinho de cada um desses ativos. Então, no ácido salicílico, ele tem essa atividade queratolítica, né, ajuda a remover as células mortas, ele tem uma ação antimicrobiana, anti-inflamatória e o controle da redução da atividade sebácea, por isso que ele é tão interessante para esses ativos onde se espera melhoria de acne e também controle de oleosidade. Ele é um coadjuvante, então, tanto nos quesitos de tratamento de acne como de dermatite seborreica, ele também ajuda a diminuir as linhas finas de expressão, e aí ele tem também aqui um pouquinho de algumas informações aqui que a gente trouxe, da onde ele pode vir das suas fontes naturais de ácido salicílico. Associado ao ácido salicílico, nós temos o óleo de calêndula, que é um excelente cicatrizante. O que acontece quem tem o problema da acne? Com muita frequência, a acne desaparece e vai deixando uma lesão, uma cicatriz. Então, o óleo de calêndula ele tem essa proposta, ajudar na melhoria do aspecto dessa cicatriz formada pela acne. Ele é um reepitelizador, anti-inflamatório, antisséptico, então um produto extremamente versátil. A rosa mosqueta, ela já tem uma proposta que ajuda no rejuvenescimento. Ela tem uma elevada capacidade de retenção de umidade, então ela promove todo um bom benefício no quesito de hidratação.
Ela tem também a proteção de raios UV, ela é um emoliente, um excelente emoliente, antisséptico e cicatrizante. E além disso, nós temos também o óleo de linhaça, que tem uma ação anti-inflamatória, emoliente, curativo, e ele ajuda na melhoria e no relevo cutâneo, ou seja, então nós temos ativos que combatem, ajudam a combater a acne e controlam a oleosidade, promovem cicatrização, recupera relevo cutâneo, ou seja, ele tem uma proposta sinérgica que muito interessa, né? Então, agora, para falar da nossa última parte aqui da live, vamos falar um pouquinho sobre as máscaras e os primers para cílio e sobrancelha. Nós já falamos um pouquinho do ácido hialurônico, que é extremamente versátil. Vamos falar, então, nesse momento, do Nano Eyelashes. Então, seria o nosso último ativo que nós vamos trazer aqui para a nossa conversa. Quando falamos de produtos como para cílios, sobrancelhas, a gente sempre está focado principalmente na questão ou é hidratação ou é volume e crescimento, tá? Então, o eyelashes, o que esse ativo tem de diferencial? Ele está baseado no óleo de jojoba nanoencapsulada, que tem uma proposta muito interessante no fortalecimento desses cílios, dessas sobrancelhas. Por quê? Porque ele atua exatamente na ativação dos bulbos capilares, ele promove dessa forma, então, um estímulo ao crescimento, tanto de cílios como de sobrancelhas. Além disso, ele traz uma hidratação natural, ele ajuda em processos de cicatrização de pele e tem um efeito bastante interessante para que o ambiente, né, o crescimento desse cílio, dessa sobrancelha seja favorecido. Aqui nós temos, então, testes clínicos que mostram o resultado em sobrancelhas, usando, claro que quando a gente fala de cílios e sobrancelhas, aquilo que eu comentei com vocês de resultados em 4 horas, em 15 dias, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque sempre que fala cílio, sobrancelha, cabelos, nós precisamos respeitar o ciclo de crescimento e de renovação desse tipo de alvo, né? Então, nós precisamos, sim, mensurar o benefício em um tempo maior de uso do produto. Mas percebam que a gente tem aqui, em 28 dias e 58 dias, um produto que foi avaliado num gelzinho a 10%, melhorias, então, tanto em sobrancelhas como em cílios. Percebam aqui onde nós temos a questão deles ficarem mais robustos, tanto na imagem quanto nesse contraste, nós conseguimos perceber a melhoria no número de cílios, na densidade desses cílios, então é extremamente interessante o resultado desse produto. Como eu apresentei para vocês, não faltam opções para deixar a sua maquiagem funcional, tá? Então não tem desculpa para trazer inovação no quesito das maquiagens funcionais. Por isso, convidamos vocês a utilizarem os ativos encapsulados da Nanovetores, porque eles são versáteis, eles são performáticos, são seguros, entregam eficácia, conforto de uso e, sobretudo, eles facilitam a vida do formulador, porque tornam muito mais prática, muito mais fácil o desenvolvimento das fórmulas cosméticas, das fórmulas de maquiagem. Aqui na Nanovetores, nós acreditamos que as tecnologias e as inovações mais úteis que chegam ao mercado são aquelas que têm um propósito, que é o propósito de ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a viverem melhor e aproveitarem suas vidas. E quando falamos de maquiagem, a maquiagem é um fator decisivo e muito importante no quesito de autoestima de cada pessoa que faz uso dela. Então, entendam, né, percebam e vejam aí uma oportunidade de trazer inovação realmente que satisfaçam e que encantem os seus clientes. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos. Eu volto aqui com a Dani, para que, se tivermos perguntas, fazermos um bate-papo. Dani, você me escuta? Eu escuto. Quem tiver alguma pergunta depois ou precisar de mais alguma informação, pode encaminhar mensagem para o contato@nanovetores.com.br. Vou deixar o e-mail aqui no chat ao lado, que dá para anotar e enviar depois. Perfeito, muito bom, agradeço muito, espero que vocês tenham gostado, que o assunto que a gente
trouxe aí para vocês, de alguma maneira interessa, né? E ficamos muito felizes com a participação de vocês. Até o próximo webinar. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.